Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa data que é o 20 de novembro. Antes de eu começar o vídeo, vou deixar já aquele recadinho. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixe os comentários porque isso faz com que o canal cresça e alcance mais pessoas e espalhe mais as discussões sobre a literatura de autoria negra. O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a data do 20 de novembro, que é esse dia de hoje, mas a gente vai compartilhar a partir da história de um grande pensador e poeta negro do estado do Rio Grande do Sul, que é o Oliveira Silveira. Ele é um dos grandes idealizadores dessa data, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele e percorrer alguns poemas dele para a gente compreender todo esse pensamento que está em volta dessa data. O Oliveira Silveira, ele nasceu na cidade de Rosário do Sul em 1941. Ele se formou em letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e lá em Porto Alegre ele começou a desenvolver não só a escrita dele de poemas, como também dentro de jornais, de algumas revistas que eram organizadas à época para a organização do movimento negro. O Oliveira Silveira ele começou a carreira dele como poeta nos anos 60, né? Em 62 ele publicou a primeira coletânea de poema deles, que é Germinou, e a partir disso ele foi publicando a cada ano algumas coletâneas de poema. E como eu comentei com vocês, o Oliveira Silveira ele foi se organizando dentro do movimento negro que estava surgindo naquele período. Apenas para contextualizar um pouquinho de como estava se dando as organizações, porque, como vocês sabem, a gente estava no período da ditadura militar, né, nos anos 70, e dentro do Brasil é durante esse período repressivo que os movimentos sociais negros se organizam. Em 1971, o Oliveira Silveira, junto com outros pensadores aqui do estado do Rio Grande do Sul, organizaram o Grupo Palmares. O que era esse grupo? Era um grupo de discussão sobre o período da abolição da escravatura, mas também no sentido de resgatar a história de Palmares, né, a história desse quilombo e a história dos heróis negros. Nessa parte eu vou ler um dos poemas do Oliveira Silveira, porque traz um pouco da perspectiva do que ele compreendia sobre esse período da abolição da escravatura. O nome do poema é 13 de maio. Eu vou ler porque eu não decorei o poema completo, né, gente? Então tá, vou começar. 13 de maio, traição. Liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas, como este verso. Liberdade, asas sem corpo, sufoca o ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14, o Y da encruzilhada. Seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14, a resposta gritante. Pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais do que meia obrigação. O que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro, nem com pergaminho, nem com pena, nem com ninho, nem cofre de couro, nem o lei e nem com lei de ouro, o que fomos de seiva, o que fomos de bases, o que fomos de atlas, o que fomos de vida, o que fomos de luz, chama negra, treva branca, quem sabe só com isto. E assim ele continua, né? Eu não vou ler o poema completo, mas aqui a gente já tem uma perspectiva do que o Oliveira Silveira pensava sobre o 13 de maio. E aí, dentro do grupo do Palmares, eles vão começar a discutir uma outra data em substituição dessa data que era compreendida pelo grupo como uma data de traição, como uma data em que não foi uma data de agenciamento dos e das pessoas escravizadas aqui no Brasil. E aí então o Oliveira Silveira, junto com esse grupo, eles vão propor já no ano de 1971 a data do dia 20 de novembro, né? Eles vão se organizar e celebrar essa data, né? A primeira celebração que a gente tem da data do 20 de novembro acontece em 1971 num clube social negro chamado Marcílio Dias, né, que é um clube social que era fundado desde os anos de 1949, e ali eles celebram e organizam a primeira
festividade ao redor do 20 de novembro. Essa data, né, porque o Grupo Palmares, ele é fundado em 1971, como eu comentava com vocês, em plena ditadura militar, e a gente tem, ao longo da década de 70, uma organização de outras entidades do movimento social negro, como a gente tem em 78, que é a fundação do Movimento Negro Unificado, que Lélia Gonzalez participou. Vou deixar aqui nos cards o vídeo da história da Lélia também, que vários outros intelectuais, pensadores e grandes militantes do movimento negro histórico participaram dessa mobilização do ano de 1978. Junto com essas organizações, a gente tem a fundação de blocos carnavalescos de Salvador, por exemplo, o Ilê Aie. Ele é fundado em 74 também nessa perspectiva de trazer para a avenida, de trazer para o carnaval um bloco africano para mostrar que o carnaval estava se transformando numa festa embranquecida e estava retirando algumas das tradições do povo preto. Então a gente tem o Ilê sendo formado em 74. Então essa década dos anos 70 é uma década de formação do movimento social negro aqui no Brasil. De formação assim, no sentido de organização, institucionalização, de dar nome, de se organizar, de pensar ações de pensar ações práticas para discutir o local do negro na sociedade brasileira e para buscar algumas questões, como é o caso do 20 de novembro, porque o 20 de novembro é proposto em 71, depois disso o Movimento Negro Unificado traz essa pauta como uma das grandes reivindicações do Movimento Negro Unificado, de reconhecimento de Zumbi dos Palmares como um herói nacional, de reconhecimento de Palmares como um quilombo, como parte da história do Brasil. Resultado disso a gente vai ter só em 1995, que vai ter a Marcha Zumbi dos Palmares 300 anos. Nesse ano histórico a gente tem a primeira vez que um presidente da República vai receber alguns integrantes do movimento negro e vai assumir publicamente após isso de que sim, o Brasil é um país racista. E aí a gente tem uma organização legal para institucionalizar isso. Porque isso não é um movimento só do Brasil, que eu também devo destacar. Em 1971 era o ano de combate ao racismo internacionalmente, um ano proposto pela ONU para pensar isso aí. E aí depois a gente tem, eu comentei de 95, mas em 2001 a gente tem a conferência de Durban, que aconteceu na África do Sul, que era uma conferência para pensar práticas antirracistas, por assim dizer, Era uma conferência para pensar o fim da desigualdade racial e da discriminação racial. E o Brasil teve uma delegação, foi uma delegação daqui para lá, e os países que assinaram assumiram responsabilidade internacional de internalizar práticas antirracistas. Resultado dessa conferência de Durban, a gente tem a lei que saiu em 2003, a 10.639, que é sobre educação, sobre a história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. E aí ali a gente já tem uma iniciativa para o 20 de novembro, que aí depois a gente tem uma outra lei que ela foi sancionada em 2011, que é a Lei 12.519, que é a que institui o dia 20 de novembro como o dia de Zumbi dos Palmares. Só que essa lei ela deixa em aberto, que cada estado, município, cidade pode escolher ou não ter esse feriado, escolher ou não comemorar essa data. Mas é uma legislação que institui esse dia como um dia nacional, dentre tantos dias de feriados nacionais que a gente tem aqui no Brasil também. Ainda falando do Oliveira Silveira, ele participou também de uma revista nos anos de 78 e 79, como eu comentava com vocês, que é de organização do movimento social negro mesmo, que era uma revista chamada Tição, que era justamente com esse foco de espalhar essas discussões sobre essa falsa abolição do 13 de maio, sobre resgatar a história do que aconteceu em Palmares, de quem era Zumbi dos Palmares e de outras personalidades negras, como Ganga Zumba, como Dandara, como vários outros que foram sendo resgatados aos poucos. Então essa data do 20 de novembro ela vem a partir do pensamento do Oliveira Silveira, que vai se espalhando pelos movimentos sociais negros no Brasil, e aí sim a gente tem uma consolidação legislativa no ano de 2011. O que eu quero trazer com essa história, um pouquinho contando a história do Oliveira e mostrando toda a fundação do 20 de novembro, que é uma luta que vem de muito tempo, que
Ela é proposta nos anos 70, mas ela só é realmente validada em 2011. Quanta coisa não aconteceu de um ano para o outro, quantas coisas não aconteceram durante essas décadas, e que também, tendo sempre em mente que são movimentos sociais brasileiros que são organizados de dentro, mas que também a gente tem influência externa do que estava acontecendo no Brasil, no Brasil não, o que estava acontecendo no mundo em 1971, para que dentro do Brasil tivesse essas perspectivas de organização do movimento social negro. A ONU começar a debater a questão do racismo trazia uma influência para os negros no Brasil começarem a se organizar também. Não quero dizer com isso que ali no período pós-abolição, ali nos anos 30, não existia movimento social negro, porque sim, existia partido, existia imprensa negra, mas o que a gente conhece como movimento social negro contemporâneo, ele se funda nessa década de 70, e apesar de a gente estar na ditadura militar, eles conseguem se organizar durante este período. E aí, também para comentar dessa questão do que estava acontecendo internacionalmente, que reflete dentro do Brasil, é a questão da Conferência de Durban, também daquele início dos anos 2000, que é pensado nessa tentativa de acabar com as discriminações raciais e que dá um peso político dentro do Brasil de discutir essa pauta, de trazer para dentro da legislação brasileira, de trazer para dentro das discussões nacionais essas questões. Então o vídeo de hoje era um pouco disso, para falar brevemente da trajetória do Oliveira Silveira e de como ele foi pensando essa data do 20 de novembro, que o Grupo Palmares foi um grupo muito importante, foram as cabeças, intelectualmente falando, de pensar essa data, que depois se espalhou por todo o país, como eu comentei anteriormente. Antes de encerrar, vou ler mais um poema dele, que é o poema sobre Palmares, bem breve, que começa assim: nos pés tenho ainda correntes, nas mãos ainda levo algemas, e no pescoço gargalheira. Na alma um pouco de banzo, mas antes que ele me tome, quebro tudo. Me sumo na noite da cor da minha pele. Me embrenho no mato dos pelos do corpo. Nado no rio longo do sangue. Vou nas asas negras da alma. Regrido na floresta dos séculos encontro meus irmãos. É Palmar, estou salvo. Uma lança-caneta tinteiro escreveu liberdade no céu, riachos e palmeiras, matos e montanhas, e se espalhou no ar uma aura boa. Sono de leves pálpebras, sonho de grandes asas, fofas pulgas, Palmar. E um brado irrompeu honra e brio, nosso brado maior, nobre e digno, irrompeu dos mais fundo subterrâneo violência de lavas escuras transbordando libertas. Zumbi, nome gravado, a lança, nos confortes da serra, a sangue nos confortes da história, a fibra na alma dos fortes dos negros. Palmar. Palmeiras da sentinela, guarnecendo a memória dos teus bravos. E assim segue o poema. Eu vou terminar de ler inteiro, mas era só para dar um gostinho para quem quiser saber mais, pesquisar sobre o Oliveira Silveira. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso que foi gratuito e feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está disponível aqui no YouTube, para quem quiser conhecer mais do pensamento do Oliveira Silveira, da trajetória dele. É uma sequência de vídeos que tem a história dele. E fica aqui esse convite para conhecer um pouco mais sobre o Oliveira Silveira. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. A gente se encontra no próximo. Tchau!